Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica rápida. A dica de hoje é sobre como você pode utilizar a função hiperlink para criar links dinâmicos aí na internet. Por exemplo, eu criei um link aqui dinâmico que pesquisa o que está aqui na célula B1, por exemplo. Eu clico aqui e ele me abre o Google com o que eu coloquei na célula B1 para ele pesquisar. Ou eu coloquei aqui uma outra pesquisa do CEP de Correios, né? Que procura qual que é aquele CEP que eu coloquei ali. Por exemplo, se eu pegar outro CEP aqui, 820.070, vamos ver, 820.070, ele vai me retornar, né, a pesquisa lá do Correios com esse CEP. Como que a gente faz para fazer isso? Você vai utilizar a função hiperlink, e aí o que a função hiperlink vai te pedir? Qual é o local do vínculo, ou seja, qual que é o endereço lá da internet que você quer colocar? E quando você vai colocar um site, lembra que você vai ter que colocar o HTTPS na frente ali, para ele conseguir buscar direitinho. Por exemplo, www.google.com, e fecha aspas. E aí você pode colocar um nome amigável, ou seja, um nome que vai ficar aqui no Excel, por exemplo, meu link, né? Meu botão, alguma coisa assim. E fecha. Então o que eu estou fazendo aqui? Vamos aumentar essa fonte. Eu estou só criando um hiperlink, né? Que está aqui no meu link. A hora que eu clico, ele vai abrir para mim o Google. Com isso em mente, o que eu fiz aqui nessa célula B2 para ele ficar dinâmico? Eu preciso entender que a hora que eu faço alguma pesquisa no Google, eu olho esse parâmetro aqui, ó, search. Search, aí ele coloca ali um Q igual e mais a pesquisa que eu quero fazer. Então, com isso, a gente consegue, né, criar um link já de pesquisa para o Google, por exemplo, ou você pode ver vários sites, né, como que eles se comportam. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um hiperlink, vamos fazer aqui igual do ladinho, vamos, ó, igual, hiperlink, e aí eu vou colocar o endereço aqui, ó, da URL que eu tirei lá do Google, ó, que eu entendi como é que ele faz, Google aqui, ó, ele faz isso daqui, Google, tudo isso daqui, vou copiar, né, colar aqui para minha função, aqui, ó, Google, Ctrl V, só entre aspas, né? Só que essa partezinha aqui, que é a pesquisa, que eu quero que fique dinâmica, eu vou buscar da célula B1. Então, eu vou concatenar, então, deleto dali, né? E vou concatenar a célula B1, ok? Aí, ele vai procurar com um espaço. Então, quando tem um espaço aqui no Google, a gente vê que ele tem um maisinho. Então, o que eu fiz para ele pesquisar com espaço, né? Trocar o espaço por um mais. Estou usando aqui a função substituir. Você poderia fazer de outra forma também. Então, estou fazendo o seguinte. Eu vou substituir, ó, substituir. Aí vai perguntar, que texto? O texto que está aqui em B1, né? E ele explica. Ponto e vírgula. Qual é o texto antigo? Eu vou colocar entre aspas um espaço, literalmente, né? Fecha aspas. Eu vou trocar, substituir esse espaço por um sinal de mais. Ou seja, nem preciso de um nome amigável, não vou colocar aqui. Pronto. Ele vai fazer o link trocando os espaços que eu colocar aqui por um maisinho. Então aqui você já consegue ver qual é o link que ele está fazendo, por exemplo, do Google aqui. A hora que eu clicar no link, ele vai abrir o Google com esses parâmetros aqui, porque a gente combinou com o Excel aqui de fazer isso. A mesma coisa eu estou fazendo para o Correios. Então, se a gente olhar para o Correios aqui, qual que é a URL que ele mostra lá? É a mesma coisa, só que o CEP ele está no meio da URL, né, que é esse endereço aqui, ao invés de estar no final. Eu estou usando substituir da mesma forma, né? Substituir não, desculpa. Eu estou usando o concatenar da mesma forma. Como que eu estou fazendo isso? Estou pegando toda essa URL aqui do Correios, que ele me deu de exemplo aqui no caso, né, que eu fui na mão aqui pesquisar num CEP. E aí eu fiz mais um hiperlink aqui, ó. Vamos fazer mais um hiperlink. Igual. Hiperlink. Aí do caminho que eu copiei lá dos Correios. E eu vou trocar o quê? Né? Fecha aspas. Eu vou trocar só esse CEP aqui que eu fiz na mão. E vou concatenar, né, o quê? A minha célula que contém esse CEP, que é qual? É a B4. Enter. O que eu fiz de errado? E faltou concatenar aqui, ó. Concatena a célula B4 e concatena o restinho do texto que tem lá, né? E fecha parênteses. Então aqui ele vai formar essa URL, esse caminho de pesquisa lá para os CEPs. Isso funciona
também, por exemplo, para URLs que você tem no seu sistema, na sua empresa. Então, dependendo da forma como a URL se comporta aqui, você consegue fazer esses hiperlinks dinâmicos. Pessoal, essa foi a dica da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira sai um vídeo novo gravado aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um comentário, conta aí se você sabia dessa dica ou não, desse jeito ou não, e compartilha, já pedi, né? Compartilha com alguém que você acha interessante esse assunto, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.